Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Muito bom dia. Com essas palavras da palavra do Senhor, são promessas de amor, de bondade para todos nós. Nós começamos mais um dia. É o maior desejo do nosso coração podermos um dia nos encontrarmos com o nosso Criador e vivermos com Ele para todo sempre. Esse mundo está marcado, caracterizado pelo sofrimento, pecado, tristeza, angústia e dor, mas já sabemos, não iremos ficar aqui para sempre. Deus um dia voltará aqui a essa terra, pegará os seus filhos e nós estaremos vivendo com o nosso Deus por toda a eternidade. A Bíblia, no livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 92, a Bíblia diz o seguinte: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito tempo já teria eu perecido na minha angústia. A lei de Deus é um muro de proteção. A lei de Deus nos salva de pecar. A lei de Deus nos leva a Jesus Cristo. Aqueles que se colocam no lado do Senhor irão receber a salvação em Jesus Cristo. Querido amigo, a cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Esther, capítulo 2, o versículo 1. Passadas essas coisas, apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Todo aquele momento difícil que Vasti tinha passado em não aceitar o convite do rei Assuero, agora Assuero estava vivendo um outro momento da sua vida. Tudo era passado, mas nesse instante havia uma lembrança do seu coração de um decreto, de uma lei que ele tinha emitido. E ele desejava agora começar uma nova vida ao lado de uma nova rainha. Nada nessa terra acontece por acaso. Deus conduz detalhadamente a história do planeta Terra. Deus sabia perfeitamente quem seria a futura rainha persa. Deus precisava de alguém que pudesse ser um instrumento nas suas mãos. Deus tinha trabalhado um coração de uma moça para que essa pudesse lhe servir dentro do reino persa, o maior reino daquele período. A rainha Esther era a mulher escolhida por Deus para cumprir os seus propósitos nesses dias. Mordecai nos é apresentado como sendo da tribo de Benjamim. Mais uma vez eu falo para você, nada nessa vida acontece por acaso. A ascensão de Mordecai dentro do reino persa era a mão de Deus, era Deus conduzindo a história. Deus queria que Mordecai de fato educasse alguém para ele cumprir os seus propósitos através da vida dessa moça. Mordecai tinha criado Hadassa, que era uma moça órfã, e se tornou a rainha Esther como sendo a sua própria filha. Esther ganhou a simpatia dos súditos no palácio, mas na verdade Esther não era apenas uma moça simpática ou bela exteriormente. Esther tinha valores internos. O que foi implantado dentro do seu coração de conhecer a Deus, de amar ao Senhor, de viver os seus princípios, era o que de fato atraía mais as pessoas a si. Os reis persas, eles não simplesmente se agradavam de muita riqueza, ouro, prata. Eles não apenas faziam investida nos outros reinos em busca de riqueza e aumentar cada vez mais os seus tesouros, mas eles também possuíam grandes harém. Era uma construção separada do palácio onde eles acumulavam diversas moças jovens com objetivos de manter intimidade com cada uma delas. Pelo tamanho e pela quantidade de moças que cada rei cultivava e guardava dentro do seu harém, dificilmente elas eram solicitadas com frequências. Se elas ainda fossem rejeitadas pelo rei, nunca mais veriam a face do rei. Esther poderia ser uma moça que apenas tivesse visto a face do rei apenas uma única vez. Mas Esther era tão bela, não apenas exteriormente, mas interiormente, que o rei lhe fez rainha no lugar de Vasti. Uma rainha tinha um poder nas mãos e uma influência muito maior do que uma concubina que morava numa casa separada, num harém. A própria rainha Esther não teve os mesmos direitos que a rainha Vasti teve, até porque Vasti um dia foi banida do palácio. O próprio rei Assuero toma medidas para que as rainhas futuras
pudessem estar submissas à sua vontade. Como nós podemos ler no versículo 5 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Mordecai, ou Mardoqueu, que tinha um nome civil de uma divindade babilônica, o derivado do deus Marduk. A história de Esté está dividida entre a primeira partida do povo do cativeiro babilônico para Jerusalém, até o momento em que Esdras e Neemias são conduzidos para Jerusalém para a reconstrução da cidade e reconstrução do templo. Mordecai era um judeu que vivia dentro da cidade. Possivelmente ele fosse um oficial do reino persa. Segundo a tradição judaica, Mordecai estava envolvido em algum tipo de atividade comercial antes dele ser introduzido dentro da corte persa. Como nós encontramos aqui no livro de Esté, no capítulo 2, no versículo 7, o nome de fato de Esté era Hadassa. O significado do seu nome significa uma estrela dada para o reino persa. Possivelmente Mordecai, no momento em que soube que o reino persa tinha interesse em Hadassa, ele orientou que ela dissesse que o seu nome era Esté, para que ela pudesse ter uma identificação com o reino persa. A Bíblia nos fala que no momento em que Esté teve que se apresentar diante do rei Assuero, ela achou graça diante dos olhos do rei. O rei a viu uma moça bela, virtuosa, digna de se tornar a sua rainha, e ele a escolheu e colocou nos melhores aposentos da sua casa para que ela pudesse se agraciar da bondade do rei. A atitude do rei Assuero para com a Esté é a mesma atitude de Deus para os seus filhos nessa terra. Somos indignos, somos pecadores, somos meros mortais, mas o olhar de Deus para cada um de nós é como príncipes e princesas do reino do Senhor. A graça de Deus é abundante sobre a nossa vida. Ele nos alcança onde nós nos encontramos. A graça do Senhor não é seletiva. Ele quer salvar a todos. Deus não quer perder ninguém. O desejo de Deus é que todos os pecadores um dia alcancem a salvação em Jesus Cristo e entrem na cidade da Nova Jerusalém pelas portas. Da mesma forma como nós falamos da rainha Esté, ela era imerecedora, era de uma outra nação, de uma outra linhagem, mas a graça do rei Assuero, os olhos do rei Assuero, fez de Esté a rainha do seu reino. Como nós podemos ler no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o conselho de Mordecai a Esté é que ela não revelasse a sua linhagem. Revelar a sua linhagem poderia ser uma afronta para o reino persa, mas ela, quando mantém a sua linhagem oculto, ela também estava dando oportunidade para que Deus pudesse trabalhar na sua vida. Ela sabia que no momento certo, na hora certa de revelar a sua identidade, ela não poderia mentir, nem omitir, mas ela esperava agora no tempo de Deus. Ela estava sobre as mãos do Senhor. Deus iria conduzir a sua vida e ela sabia que Deus tinha planos para ela. Como nós podemos ler no versículo 18 do capítulo que nós estamos estudando, era uma cultura persa dar para a rainha 1/10 de toda a entrada financeira do reino. Isso fazia com que a rainha pudesse comprar vestidos, comprar ornamentos, comprar perfumes. Era uma demonstração de amor do rei para com a sua rainha. Lhe dava liberdade financeiras para que ela pudesse cada vez mais se preparar, se embelezar para se apresentar diante do rei. Mas mesmo Esté recebendo todo o amor, todo o respeito, toda a consideração do rei Assuero, ela ainda não revelou para o rei Assuero a sua linhagem. Ela se mantinha obediente ao seu pai adotivo Mordecai. No momento certo, no tempo de Deus, Esté acreditava que Deus iria conduzir todas as coisas. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o 2º capítulo do livro de Esther, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: cada um de nós que vivemos nessa terra, Deus tem um plano para a nossa vida. Nenhum de nós nascemos sem que Deus saiba, sem que Deus tenha um plano especial para todos nós. O que nós precisamos fazer a cada dia é, através da palavra do Senhor, conhecermos os planos de Deus para cada um de nós. Se nós permitirmos que Deus conduza a nossa vida, tenha certeza, nós iremos ampliar pelo poder de Deus cada vez mais os nossos limites e alcançaremos cada vez mais as bênçãos de Deus. Porque o sonho do Senhor, o desejo do Senhor é que nós cada vez mais avancemos. A Bíblia nos fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, o façais para a honra e glória do Senhor. Esse deve ser o propósito de todo cristão,
Se vivermos dessa forma, viveremos para agradar ao Senhor, diante dos propósitos do Senhor. Mas é necessário cada um de nós compreendermos uma coisa: não fomos criados para viver nessa terra, nós fomos criados para viver na nova Jerusalém celestial. Nós vivemos apenas um período de 100 ou 110 anos aqui nessa terra, mas o desejo de Deus é nos conceder a imortalidade, é vivermos com Ele por toda a eternidade. Por isso que nessa manhã te convido que façamos uma entrega a Deus por completo, que abramos o nosso coração e permitamos que Ele conduza a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.